Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio. Estamos agora para mais uma aula do 9º ano, disciplina História. Hoje o nosso assunto é a terceira revolução industrial, as tecnologias da informação e da comunicação. Turma, para que nós possamos compreender um pouquinho a respeito dessa tal tecnologia da informação e da comunicação e esse negócio de revolução industrial, terceira, nós precisamos lembrar um pouquinho o que foi a primeira e o que foi a segunda revolução industrial, certo? Olha só, século XVIII, 1780 e 60, o mundo estava voltado para a produção industrial primária, a produção, o início do sistema produtivo. Galera, a nossa ideia de revolução, a gente precisa entender que o mundo ele foi modificando com o passar do tempo. Aí, o que aconteceu? Lá no século XVIII, a sociedade ela era voltada para uma produção industrial ainda primária. As pessoas, os investidores estavam utilizando as fábricas para produzir, para retirar a matéria-prima, utilizar a mão de obra e produzir em grande escala. As primeiras fábricas, as primeiras produções eram de tecido. O início de tudo, dessa grande produção, se deu na Inglaterra. A maioria da mão de obra foi a mão de obra oriunda da área rural que foi morar na zona urbana. O principal combustível da primeira revolução industrial era o carvão. Aí nós evoluímos um pouquinho. Olha só, eu consigo passar as imagens apenas clicando em um botão sem fio. Está vendo só a tecnologia da informação, como ela vai modificando a nossa vida? A segunda revolução industrial aconteceu aproximadamente no século XIX, 1830, 1850, com o desenvolvimento das indústrias e um detalhe especial, descobriram novas fontes de combustíveis. Descobriram, por exemplo, que o combustível fóssil, o petróleo, ele pode ser um combustível que gera muita energia, gera muito calor, gera muita energia potencial, transformando essa energia em movimento. Coloque essa energia potencial dentro de uma máquina, aí você consegue ter um veículo. Na primeira Revolução Industrial, eles conseguiram transformar esse sistema de movimento, essa máquina, em ferrovias. Já na segunda Revolução Industrial, eles transformam essa máquina em um veículo menor, os automóveis. Percebemos então que na segunda Revolução Industrial, os meios de transporte se popularizam, inventam e aperfeiçoam os automóveis, descobrem novas substâncias químicas e a principal fonte de combustível foi o petróleo. Aí um outro detalhe interessante é que não foi só na Inglaterra, em outras partes do mundo também ocorreram grandes revoluções. E aí agora nós chegamos no nosso assunto principal de hoje, a tecnologia da informação ou a terceira revolução industrial. Também é chamada de revolução informacional. Vocês vão ouvir muito falar disso nos vestibulares, nas provas, nos concursos. Por quê? A terceira revolução industrial, uma das características dela é acelerar a informação. Durante a terceira revolução industrial, nós temos, por exemplo, o desenvolvimento da robótica. Gente, vocês se lembram quando nós falamos nas aulas passadas a respeito da Guerra Fria? Aquela disputa para saber qual país era mais poderoso, qual país era melhor, qual país era mais tecnológico. Gente, essa disputa por melhorar, por crescer, por desenvolver, fez com que muitas coisas fossem inventadas, descobertas, criadas para acelerar a produção, para facilitar o desenvolvimento das coisas, para agilizar o conforto das pessoas. E aí, nós percebemos, por exemplo, que houve uma aceleração da economia capitalista. Gerou-se novos empregos, porém, essa terceira revolução, ela distanciou muito mais
as classes sociais. As pessoas, elas precisam agora, a partir do momento em que o mundo está mais tecnológico, a partir do momento em que existem mais ferramentas, instrumentos, objetos tecnológicos, agora nós precisamos nos aperfeiçoar, identificar novas habilidades para poder utilizar essas ferramentas. Nós temos, por exemplo, o óculos de realidade virtual, que ele proporciona a você ver as coisas de uma maneira diferente. Você pode observar através do giroscópio do dispositivo, você pode observar através dos sensores dessa ferramenta, você movimenta a sua cabeça, você movimenta o seu corpo e você começa a se movimentar dentro do vídeo. Isso permite que você, por exemplo, sinta-se dentro de um outro ambiente, mesmo no conforto da sua casa ou onde você estiver. Essas são algumas das ferramentas, dos instrumentos que foram construídos nessa terceira revolução industrial. Mas tem mais um detalhe que é muito importante nessa era, nessa etapa. A sociedade, ela começou a se tornar mais crítica pela busca da defesa da consciência ambiental. Mais pessoas começaram a perceber que a indústria, ela polui. Mais pessoas começaram a perceber que, dependendo dos hábitos que você tiver, ele vai provocar mudanças, vai provocar alterações no meio onde você vive. Então, houve um estímulo bem intenso para buscar a consciência ambiental. Descobriu-se também outras fontes de energia e esse é um ponto extremamente importante. O uso, a intensificação e a popularização de energias, de fontes de energia alternativa. Fontes de energia que vão permitir você alimentar as suas ferramentas, alimentar os seus instrumentos, poluindo menos a atmosfera. Quando a gente para pensar na terceira revolução industrial, eu quero que vocês se lembrem daquela imagem onde várias máquinas estão produzindo dentro de uma fábrica. Não existem mais pessoas. A pessoa vai apenas fiscalizar o trabalho da máquina e a máquina vai produzir numa velocidade muito acelerada. A produção, por exemplo, de automóveis é praticamente mecanizada. Vê-se poucas pessoas inseridas nesse sistema. Por isso que a gente já percebe e alerta a todos vocês, existe a necessidade da capacitação, existe a necessidade de você entender que agora você precisa ser multitarefas, você precisa aprender a fazer muitas coisas diferentes para poder se inserir nesse novo mercado de trabalho, um mercado que vai exigir você conhecer informação, tecnologia e relacionamentos. Gente, olha só que coisa fantástica. Nessa terceira revolução industrial, eu quero chamar a atenção de vocês para a biotecnologia. Turma, hoje em dia, os recursos tecnológicos, os recursos eletrônicos, a informática, ela é utilizada, por exemplo, na criação de animais, na criação de gado para corte, gado para engorda. Atualmente, existem microchips que estão instalados no animal, na coleira, no brinco e são injetados no corpo do animal. Esses microchips vão fazer uma leitura da quantidade de gordura, da quantidade de proteínas. Existem balanças, por exemplo, você pode pesquisar bioimpedância. É uma balança que ela mede qual é a quantidade e o volume dos seus ossos. O quanto de osso você tem no corpo, o quanto de massa muscular, o quanto de gordura, o quanto de tecido. Gente, é coisa fantástica. E quando isso é aplicado, por exemplo, na indústria bovina, né, na agricultura, eles conseguem saber milimetricamente o quanto que aquele boi engordou naquele dia. E se por acaso outro boi, outro bezerro, precisa receber uma dose a mais de proteína, já é possível prever
se o animal está propenso a uma doença ou não, se o animal está com deficiência de algum determinado nutriente, de cálcio, de vitamina, de proteína. É possível identificar isso pelos circuitos elétricos, pelos equipamentos que estão inseridos no animal. Já ouviram falar nos carros elétricos? Voltando agora para a nossa realidade? Gente, já está em fase de produção e adaptação os chamados veículos autônomos. Aquele carro que você, ao entrar no veículo, você não toca no volante, você não encosta no acelerador, você apenas com um comando diz para onde você gostaria de ir e o veículo vai de forma independente. Veículo autônomo. Olha só. Uma situação que aconteceu comigo na semana retrasada. Eu tive a oportunidade de ir a um exame médico e aí, quando eu cheguei lá, eu falei, doutor, eu já fiz alguns exames de sangue há algumas semanas atrás. E ele me perguntou, você tem o login, a senha do laboratório? Eu falei, tem, estava no meu bolso, eu peguei, entreguei para o médico. E aí, passados alguns segundos, o médico falou, o seu açúcar estava bem alto durante o final do mês passado. Aí teor de açúcar, sim, foi o aniversário de um dos meus filhos. Então, naquela semana eu passei comendo brigadeiros e doces e bolos e refrigerantes depois do aniversário por vários dias. É verdade, porque antes você não estava com esse teor de açúcar tão alto. Vou passar mais um exame de sangue. Você me liga quando você já tiver feito os exames, ok? Vamos reagendar. Por telefone, depois eu liguei para ele e ele informou, olha, tá tudo bem, tudo regularizado. Eu não precisei ir ao médico, eu não precisei levar o papel impresso dos meus exames. Já estava tudo no sistema. E agora a gente começa a falar do que a gente chama de a quarta revolução industrial. Pessoal, na quarta revolução industrial, a gente chama de a internet das coisas. O seu celular é possível controlar a sua televisão. Você também consegue, por meio de um dispositivo elétrico ou interligado à internet, ligar ou desligar o micro-ondas, ligar ou desligar uma lâmpada, ligar ou desligar a sua geladeira, a televisão, o ar-condicionado. Bem, essa não é uma realidade que faz parte da minha casa. Ainda não, eu quero fazer tudo isso um dia, quem sabe? Mas, gente, essa tecnologia toda, ela está chegando e ela já faz parte da realidade do nosso país. E para terminar esse nosso conteúdo, tem muita coisa legal para falar sobre tecnologia da informação, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação extremamente cruel que acontece na nossa sociedade. Fake news. Gente, vocês já ouviram falar, com certeza, de fake news, notícia falsa. A fake news, ela, de acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, é crime. Eu gostaria de ler para vocês o inciso 4º e o inciso 5º, que diz assim, é livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. E é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por danos materiais, morais ou danos à imagem. Entenda, você pode falar o que você quiser, você pode dizer o que você quiser, mas se você disse, assuma, eu falei, seja correto. Se você quer falar alguma coisa, assuma as responsabilidades. Agora, o problema da fake news é que muitas vezes as pessoas inventam coisas, inventam ideias, misturam informações que são mentiras. E o grande problema da fake news não é ela ser uma piada, é ela acabar atribuindo privilégios ou vantagens para alguém. Quem criou a fake news ou a quem ele quer prejudicar. Gente, se você recebeu uma notícia, hoje nós vivemos na era da comunicação, se você recebeu uma notícia, faça um esforço de ir atrás da fonte. Faça um esforço rápido de procurar saber se aquela informação é verdadeira.
Procure, faça uma pesquisa rápida pela internet, veja se a fonte é confiável, veja se não estão utilizando o nome daquele benefício, daquele site, daquele grupo. Eu tenho recebido tantas campanhas de ganhe produtos de cesta de Natal, ganhe dinheiro, ganhe não sei o quê. Gente, quando você vai parar para olhar, é fake news. Então, muito cuidado com o que você recebe e principalmente com o que você compartilha. Bem, eu peço a todos vocês que continuem utilizando as nossas tecnologias, continuem estudando e nós vamos nos ver num próximo encontro.